Olá. Luciano. Vocês estão me escutando? Olá! Já expliquei para o pessoal que tivemos probleminhas técnicos. Que prazer estar aqui com você novamente. Eu estava perguntando para a Lu, que é a Lu Faria, que já dei boa noite. Perguntei para ela qual era a dor, estou aguardando ela responder. Mas boa noite, é um prazer estar com você aqui novamente. E hoje o nosso tema é qual é a sua dor? Como que surgiu esse tema? Como que surgiu assim essa ideia de fazer um tema relacionado à dor? Bom, vocês estão me escutando bem aí? Está um pouquinho baixo. Ajeitar aqui o microfone. E agora? Agora melhorou um pouquinho. Não vamos melhorar mais. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Então, Está ouvindo, Lu? Tá, né? oi? A Lu Faria. A Lu Faria, minha escrita, estou perguntando para ela se está ouvindo. Deixa Só mais um minutinho, gente, que ao vivo é assim mesmo, temos que coordenar tudo. eu tô tendo um pouquinho de briga hoje com... Tranquilo, é assim mesmo. É assim mesmo, não se preocupe. Então, o que acontece? Aqui o som tá bom. Tá bom, pode falar. Sobre a relação de dor, isso são fitoterápicos, como é uma garrafada, como é assunto engarrafado, são fitoterápicos já usados em relação da dor. Tem muitas pessoas que me procuram com problema de dores que não tiveram bom resultado com o tratamento convencional. E aí veio a ideia para poder tratar das pessoas através das ervas, através do chá, através da garrafada. E também, no decorrer do nosso caminho aqui, alguém que comprou o e-book perguntou se poderia ser um tema, um dia, né, de dor. E como eu não estava na dúvida entre ansiedade e dor, esse tema de dores é muito extenso, então dá para a gente conversar um pouco, aí mais ou menos umas meia hora, e na semana que vem continuar, né? Isso mesmo. E assim, nós fizemos uma enquete, nessa enquete, chega para cá um pouquinho, pro outro lado, Lu. Não, o outro. Isso. Chegou? Nessa enquete, tivemos uma votação para fibromialgia. Você quer falar um pouquinho a respeito? Então, a fibromialgia hoje é uma das doenças mais acometidas nas pessoas, né? Ela traz um processo aí de muitas dores, inflamações articulares, inflamação nas juntas. E a pessoa que sofre de fibromialgia não é só idoso. Hoje é todas as idades quase. Então, a fibromialgia, na verdade, não tem nem cura, né? É só tratamento mesmo, pela medicina convencional. Eu tenho clientes que já vem atendendo há um bom tempo, hoje não sofrem mais de dores de fibromialgia, mas elas sempre estão fazendo algum tipo de tratamento dentro da fitoterapia, dentro da homeopatia, da massoterapia, da acupuntura, enfim, é um conjunto de tratamento. Entendi. E lá no seu consultório, qual que é a maior busca A maior busca relacionada a dores? hoje, Tirando a fibromialgia. hoje a maior busca são problemas de coluna, né? Problema de cervicalgia, problema de lombalgia, então problema de hernia de disco. Então essas deficiências que ocorrem nas pessoas também é por uma falta de atividade física correta.
ou são atletas, ou são pessoas que não faziam nada e foram fazer alguma coisa e se machucaram. E idoso. Idoso também sofre bastante da coluna. Relacionado a idosos, né? Que a gente sabe que os idosos são mais sensíveis, que tem todo um trato diferente, né? Como que você trabalha os idosos? Então, os idosos, primeiramente, ele tem que ter uma confiança em você, né? Essa confiança vai depender de cada idoso. Tem idoso que faz tratamento até o final, sempre desconfiando. Mas ele vai ficando idoso e também vai esquecendo de cuidar do corpo. E o corpo, ele funciona como qualquer máquina. Ele tem que ter a manutenção. Então, tem idoso que trabalhou demais, pesado, fez todos os tipos de trabalho e, de repente, aposentou e ficou sem fazer atividade nenhuma. E no decorrer da vida dele, ele também vai viver mais. E aí ele começa a fazer alguma atividade e começa a ter as contusões ou as inflamações articulares. E, nesse momento, ele não consegue, muitas vezes, um apoio dentro da medicina alopática e procura a fitoterapia, a homeopatia e outros meios alternativos de cuidar, né? Ah, sim. A Lu Faria está falando que ela foi carregar um vaso e teve uma distensão na coluna. Isso também Isso, tem que prestar bastante atenção relacionada a peso, né? exatamente. Então, os nossos músculos, eles são preparados para cada peso específico. Então, quando nós passamos dos pesos específicos de carregar, de fazer uma carga, esses músculos eles podem vir a cometer rompimentos ou inflamações. Então, geralmente eu faço uma consulta dessa pessoa e até, em muitos casos, eu indico para fazer uma visita ao ortopedista, porque às vezes acontece também, já teve pessoas, né, que não fazer uma força, teve uma fratura óssea. Então, depende muito, pessoas novas, pessoas com mais idade, pessoas que estão na flor da idade, aí, a jovem mesmo, criança mesmo, ele pode ter uma fratura por peso ou por uma queda da própria altura, alguma coisa que venha a cometer essa deficiência aí de dor, de rompimento muscular. Essas coisas são muito cautelosas mesmo. Isso. Estou vendo aqui o pessoal que entrou, Portal Corpo e Mente, Matheus Ferreira, Wagner, a Lu Faria, já dei boa noite, a Lourdes Maria, o Natan, a Nayara, Conceição Silva, Reflexoterapia, a Naya, Reflexoterapia, Maria Itália, desculpa se eu errei, a Lourdes Maria, a Priscila Fernandes, Reflexoterapia, o Tacílio, todo mundo dando boa noite, todo mundo aqui prestigiando. Muito bom, gente. Se tiverem perguntas a respeito de dor, manda ver. No caso, sim, Luciano, você falou que ansiedade gera dor. Explica isso. O que acontece é o seguinte, eu estou meio brigando aqui com o meu celular. Tá ótimo, sim. O que acontece? Muitas pessoas, por algum motivo na vida, ou por uma necessidade emocional, ou até mesmo quando existe um caso de alguma coisa que não foi bem resolvida nela. Às vezes pode ser por causa do emprego, às vezes pode ser por falta de dinheiro, às vezes pode ser por qualquer coisa. Pode afetar o lado emocional dessa pessoa. Esse lado emocional sendo afetado, ele vai causar uma ansiedade interna, que eu chamo de falso in, né? É aquela pessoa que é calma, tá tudo bem, tá. Você tá andando em tal? Não, mas na verdade o corpo dela está transmitindo uma ansiedade. E aí ele começa a contrair as cadeias musculares. Essas cadeias musculares,
ela diminui a circulação e a circulação vai começando a acumular nódulos, que eu chamo de cálcio, que é o lactato. E aí essa pessoa pode vir fazer uma força ou ficar um pouco mais irritada por dentro, internamente, e ter uma contusão lombar, que acontece bastante, contusão no trapézio, que é aqui no ombro, e outras no cotovelo, do epicôndilo. Então, a ansiedade pode gerar vários problemas musculares e acometer também algumas deficiências no sistema musculoesquelético da coluna. Olha que interessante, nunca pensei por esse lado. Eu achava que a ansiedade era só um problema psicológico, não fisiológico. Interessante mesmo. Wagner está dizendo todo o meu respeito a esses profissionais inspiradores, Luciana e Angélica. Obrigado, Wagner. Estamos juntos aí nessa jornada. Muito obrigada por estar aqui também. O Correia Arenildo entrou, boa noite. Fala um pouco mais, assim, tem, além da ansiedade, mais algum, eu não vou falar problema, mas algum, distúrbio também é uma palavra bem pesada, né? Mas assim, psicológico, que afeta a nossa saúde? Olha, quando eu tenho formação em medicina chinesa, né? Eu me especializei em uma área da medicina chinesa, que é na clínica e na farmacologia chinesa. Então, é onde tem um ensinamento muito, muito intenso que fala sobre cada órgão. Eu vou falar, como a gente está falando de dor, eu vou falar de um órgão específico, o órgão fígado. O fígado, quando ele tem uma alta no yang, que a gente chama o yang, é muita energia desse yang, ele pode gerar algumas dores estomacais, dores debaixo da costela, dores na coluna, dores de cabeça, dores na vesícula biliar, enfim. Esse processo que acontece no fígado, por incrível que pareça, os nossos avós já sabiam, sem saber medicina chinesa. Em algum momento na sua vida, alguém disse assim, se você estiver com muita raiva, estiver irritada, não coma. Não faz bem, você pode morrer, porque fulano morreu. Jura? Eu nunca vi. Eu sei que se a gente comer assim, magoada, angustiada, faz mal. Exatamente, é porque o fígado ele não está fazendo o metabolismo correto desta substância orgânica dentro dele. Então, e aí gera pequenos coágulos que se transformam em pedra. Porque ele consome, ele é um filtrador, ele consome muitas substâncias internas. Tanto é que nós temos a limpeza hepática também, né? Para poder essa limpeza hepática gerar saúde nas pessoas. Esse é um exemplo, né? E tem um outro exemplo que eu tenho também, que é do rins. O rins, se ele não... Eu estou falando tudo de processo energético, tá? Não estou falando de patologia do órgão, estou falando do processo energético. Se nós tivermos algum processo de energia em excesso ou em falta, essa pessoa que tem esse processo no rins, ele pode ter uma dor de coluna pensando que é da coluna, mas às vezes é o rins que está com deficiência energética. Uau! A Jana, boa noite, Jana, Disnis 9015, boa noite. A Lourdes Maria, tenho desgaste no cóccix. Já sofri demais com dores, fiz vários tratamentos com especialista da dor, passei por alguns tratamentos específicos, além da dor da ansiedade, me tratava ainda mais. Com o curso, espero melhorar meu psicológico, porque sei que as dores serão menos. Exato. Interessante. O que acontece? Quando acomete a um desgaste qualquer do nosso corpo, através da perda óssea, não tem mais cura, né? Isso a gente já sabe. Mas existem as causas que diminuem quase 100% a dor. Algumas delas são fitoterápicas, outros são nutricional. E nós precisamos, para isso, visitar um profissional dessa área para que ele possa nos orientar de uma forma correta
e sábia, e nós possamos acreditar nesse profissional que aquele tratamento vai ser eficaz para mim. Primeiro passo, eu tenho que acreditar o que eu estou buscando. Segundo passo, eu tenho que ter disciplina para isso. Terceiro passo, eu tenho que me amar. E o quarto passo, eu tenho que fazer que tudo isso que eu estou buscando e me propondo seja uma coisa única na minha vida. Por que eu falo isso? Uma coisa única. Porque às vezes eu vou no terapeuta quiroprato, depois eu vou no benzedor, depois eu vou no raizeiro, depois eu vou no ortopedista, depois eu vou ao médico. E aí eu fico com um bocado de tratamento sem saber qual é o tratamento que vai me fazer bem. É por isso que eu falo nessa dedicação. Isso, é o tal assim, termina um para começar outro. Porque se terminou um, viu que não fez efeito, busca outro. Agora, se for fazer tudo junto, você nunca vai saber qual que deu certo, não é? Justo, justo. A nossa cultura ainda ela é muito atrelada à medicina. Então, o médico, ele fala e assina. E nós confirmamos com ele. E aí, quando não vê que não deu certo, que não dá, fala que o médico não foi bom para ele. Mas, na verdade, quem não foi bom para ele foi ele mesmo, porque ele estava fazendo um tratamento bom e foi ao médico. O médico, hoje, ele é uma pessoa que está pronto para mandar fazer imagens, diagnósticos e medicação. Ele não vai te acompanhar porque ele tem muitos pacientes que nem você. Então, não dá para ele te acompanhar. Então, um terapeuta, um acupunturista, um fitoterapeuta, ele está pronto para isso, porque ele se dedicou a vida dele para isso. O Márcio Machado, boa noite, Márcio. O Otacílio. A deficiência energética, penso eu, que pode ser proveniente de problemas físicos e psicológicos, mas o excesso de energias vem ser uma situação comum. O que causa esse desequilíbrio? O que causa esse desequilíbrio, geralmente, a gente está ligando à nossa saúde mental. A nossa saúde mental ela é muito importante para a nossa saúde física. Primeiramente, se uma pessoa não dedica na saúde dela enquanto jovem, ou no meio da juventude dela, ou aqui durante a vida dela, ela passou, vou te dar um exemplo aqui, uma pessoa que tem 70 anos. Nesses 70 anos, ela ficou 40 anos, 45 anos sem cuidar dela. E aí, de repente, começa a cometer várias coisas, várias deficiências. Essa pessoa, agora, ela não vai conseguir reverter isso em uma sessão, em 2 sessões, em 2 meses. Ela tem que ir recuperando gradativamente a saúde dela. Mas, no caso, assim, né? É que as pessoas às vezes não entendem, né? Que como você falou antes, né? Ele falou que o excesso de energias, né? Eu nunca acho que energia seja em excesso, na minha opinião própria, entendeu? Eu acho que a gente faz mau uso da energia, a gente não coloca ela de forma correta. Essa é a minha opinião, viu, gente? Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, o excesso de energia, ele acontece por causa de um desequilíbrio no corpo. Então, esse desequilíbrio, ele pode ser acometido por alguma coisa. Por exemplo, tem pessoas que realmente se dedicaram à vida do trabalho. E aí, essa pessoa vai na casa dele para passear, porque a vida dele está no trabalho. Então, ela está tendo um excesso de energia, ele está tendo um excesso de energia só para o trabalho. Ele não está dividindo esse equilíbrio energético. Ele não está dividindo a vida dele com a sociedade que está aqui esperando ele. Esposa, filho, casa, família. Não. Essa pessoa se dedicou tanto à vida profissional dela que esqueceu um pouco. Isso não é porque ela quis, não. Às vezes é porque ela fez uma escolha para aquele momento. Mas só que esse momento ele tem que ter com disciplina, cautela, para que a gente não perca saúde e vitalidade. Entendi. A Lourdes Maria falou a respeito lá do desgaste,
que ela ouviu dizer mesmo que não tinha cura. E para ela foi muito desesperador. Camila Tereza, boa noite. Essa questão do desgaste, né? É muito relativo também, né? No caso, assim, a gente se desgasta por tantas coisas, né? Mas E eu vou. acaba indo para o corpo da gente, né? Como você diz. Essa parte do emocional assim me surpreendeu bastante, que a parte da ansiedade, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Então, realmente, a gente trava tudo. Só que eu nunca associei as dores que eu tinha com a ansiedade. E o que causa desgaste, aí junta tudo. Aí, ó, o que acontece. Eu falei, e os profissionais de saúde também vão falar, que o desgaste não tem cura. Mas existe uma pausa e aspas entre isso. Porque se eu me transformo, o meu corpo automaticamente se transforma. Como é isso, Luciano? Olha, se agora, nesse momento, eu estou inflamado, eu posso me desinflamar. Boas alimentações, bons profissionais para me acompanhar. Não precisa de muito também, porque a pessoa diz, eu tenho dinheiro. Não, não precisa disso. Você muda o seu hábito de vida, você muda o seu hábito de descanso, que aí o seu corpo vai desinflamando as células, as moléculas, e ele vai se transformando. O desgaste sempre vai existir, mas vai existir a cicatrização desse desgaste. Então, se você tem um desgaste e tem um excesso de peso, se você diminuir o seu peso, diminui a sua dor no desgaste. Então, várias coisas podem ser evitadas e melhoradas na nossa vida. A gente só tem que se entregar ao tratamento, à melhora que eu quero. E sempre tem, por exemplo, uma dor que fica associada a outra dor. Eles falam que o coração não dói. Né? Mas assim, quando você tem uma perda muito grande, né? Já não é o caso da ansiedade, já é o caso de uma perda. No caso do luto, né? Isso também gera muita dor, que vai associando a outras dores, no caso. Sim, você lembra quando eu falei da ansiedade? Uhum. A ansiedade e a tristeza, elas andam bem junto, tá? Elas são próximas da outra. Então, tristeza, ela machuca o corpo. Você não quer dizer que você não tem que sentir tristeza, não tem que ter tristeza, não tem que ter um momento de depressivo. Você, não, tem que ter tudo isso. Você não pode ficar nisso. Você não pode. Eu tenho que fazer movimentos diariamente para poder sair dessa comodidade, dessa conveniência, desse processo que quer me deixar parado. Eu até faço uma brincadeirazinha. Quem fica parado pega dengue, porque aonde dá mosquito é água parada. Tem água parada. E dói, viu, gente? A dengue dói. Quais outros tipos de dores assim são mais? Quais os tipos de dores são as mais comuns, tirando a fibromialgia, que a gente sabe que é bastante comum, e as dores da ansiedade, das dores lombares? Qual que seria uma quarta dor mais comum? Olha, hoje nós temos muito artrose, né? A artrose, ela é uma coisa que vem acometendo muitos brasileiros e muitas pessoas no mundo. Então, a artrose acontece por deformações articulares e ósseas mesmo. E aí, essa artrose é porque acontece algum movimento genético na pessoa. E aí, não tem como mudar aquelas deformidades articulares, mas tem como diminuir essas dores através das ervas. Eu até falo no livro em algumas ervas para dores, que eu posso até mencionar aqui, como a salsa-parrilha, tem a raiz de ouro, tem também a erva de bicho, garro de diabo, unha de gato. Eu menciono muito ela dentro dos livros, mas eu menciono mais como, eu faço uma observação delas mais como garrafadas. Então, o e-book, ele traz uma gama de informações que ela não está ali dizendo, olha, essa aqui é para dor, olha, essa aqui é para dor, mas eu deixei assim
as garrafadas separadamente com essas ervas que elas são anti-inflamatórias e analgésicas ao mesmo tempo. Então, esse processo vai acontecer nesse período aí que as pessoas acontecem. Por isso que as plantas medicinais, elas curam. Temos vários temas, plantas que curam. E realmente elas curam. Depende de como eu usar, como é que eu vou me dedicar à disciplina diária dessas plantas. E acreditar, porque eu te digo uma coisa, funciona 100% quando eu acredito. Com certeza. Você acha então que seria ideal, então, além de fazer o trabalho fitoterápico, né? Seria bom fazer também em conjunto um trabalho psicológico. Seria assim, porque a aceitação porque a gente é tão acostumado aí na farmácia comprar um remédio que a gente voltar a essa farmácia homeopática, a voltar, né, a ir para o nosso quintal. Isso daí é tudo trabalho assim, como você falou, a gente vai ter que trabalhar a aceitação também, né? Que você acreditar que aquilo vai dar certo. E eu penso assim, que seria bom também se a pessoa fizesse uma terapia, alguma coisa vinculada, né? Que isso ajudaria bastante também no processo. Acontece hoje que nossos profissionais dessa área da medicina alternativa, ou medicina complementar, ou lá o nome que eles querem dar, eles hoje estão muito bem preparados. Nós temos profissionais aí capacitados de uma forma imensa. Então, eles já têm a visão desses outros profissionais, como psicoterapeuta, psicanalista, psicólogo, psiquiatra, tudo isso é importante para nós, entendeu? E aí, o profissional que está acompanhando ele tem que ter esse conhecimento, que aquele momento ali, no meu consultório mesmo, eu tenho esse conhecimento. Eu tenho ali para encaminhar ele. Ó, você precisa de um psiquiatra, você precisa de um psicólogo, você precisa de um psicanalista. Então, para quê? Para que esse paciente que esteja recebendo aquele momento de tratamento, ele possa ter uma seguridade para saber para onde vai. Hoje a nossa população não sabe para onde vai. Ela vai para onde manda. Então, nós temos que saber para onde vai. E o profissional capacitado mesmo, que esteja trabalhando com seriedade em cima das terapias alternativas ou das terapias integrativas, ela está pronta para poder encaminhar esse paciente para isso. Ele não vai nunca querer ficar só com aquele paciente ali, não. Ele vai querer que aquele paciente tenha resultado. Então, às vezes, chega um problema de coluna para mim e eu vejo que aquele paciente necessita fazer uma consulta com um ortopedista. Eu encaminho ele. Mesmo que eu saiba que aquilo não é nada. Para a gente poder ter uma seguridade, ele também dizer, olha, isso aqui realmente, vamos cuidar aqui. Inclusive, a gente tem também a promoção da garrafada com a sessão, né? Que é exatamente isso que você está falando. É aquela sessão que vai te orientar, que vai falar sobre as suas questões, como a Nayara falou, vai falar sobre as suas questões emocionais, como as dores físicas. E nós estamos com essa promoção. Quem adquire a garrafada pode adquirir também a sessão com desconto, né, Luciano? Fala um pouquinho sobre a promoção. Exatamente. O que acontece? Aconteceu alguma coisa aí? Não, tá tranquilo. Estavam me vendo aí direitinho? Eu estava, agora não. Agora você tem que chegar para a sua esquerda. Melhorou? Isso, está ótimo. Mais um pouquinho, estou vendo a parede. Eu acho que aconteceu um problema. Só um minutinho, gente, que ele já volta. Na técnica. Acontece. Vira para você, que agora está virado para o chão. Isso. E aí? Dá para me ver aí? É, só metade. Espera aí. Está muito próximo
próximo de você. Aconteceu um probleminha técnico de É novo. só voltar para você agora. Agora vai. Isso. Aí, ó. Então, o que É acontece? normal, gente. Isso daí é normal. Tranquilo, sem desgaste, sem problema. Ó, o que acontece é o seguinte. Aqui, eu só vou ler aqui rapidinho, aí eu já complemento o que você está falando, que a Luz falou que uma terapia psicológica ajudou ela 50% a conviver com as dores menores e sem derivado da morfina. E também o Otacílio falou que a constelação familiar e outros tratamentos psicológicos curam somente em um atendimento ou funciona apenas paliativamente. Peraí, vamos por etapas então. Fala um pouquinho sobre a sessão, sobre a nossa promoção e depois a gente responde ao Otacílio a respeito da constelação familiar. Então, aqui no nosso processo de fitoterapia de garrafadas, a gente abriu uma exceção para fazer uma consulta online com a turma. E aí, essa consulta vai acontecer através de um agendamento. Mas só qual é o bom disso? O bom disso é que existe um preço bem familiar para a turma. Então, quanto uma sessão custa aí hoje 277, pela nossa live aqui, a gente conseguiu fazer com que esse preço caísse de uma forma bem legal, bem agradável e acessível, eu creio, para cada um que tem aqui nessa live. É R$ 87 a consulta, agendado, uma duração mais ou menos de 1 hora no mínimo, sendo logo transmitido um receituário com as ervas ou com o tipo de tratamento correto dentro do processo fitoterápico ou do processo da garrafada. Isso é bom, que é bom conhecer e assim ser direcionado, né? Ser direcionado para fazer tudo certinho, que aí já consegue pelo menos ter um direcionamento e conseguir usar o e-book da forma correta, né? Exato. A constelação familiar, né? A constelação familiar, DL ou outros tratamentos psicológicos curam somente em um atendimento ou funciona apenas paliativamente? Como os senhores veem isso como tratamento psicológico? Olha, aqui a gente está falando um pouquinho de Nós vamos fazer uma fitoterapia, só de constelação para a gente explicar, mas tá só respondendo o Otacílio. Mas eu vou deixar aqui uma chamada. Em outro momento a gente pode falar sobre constelação, mas constelação é um processo de se cuidar da saúde muito positivo. Isso sem dúvida, sem dúvida. Mas agora no momento eu estou indicando mesmo são fitoterápicos como forma de garrafada. Mas quem faz constelação e quem tem resultado é aquela pessoa que se envolve com a constelação. Isso é um processo claro e visível na pessoa que quer se cuidar de uma maneira correta. Eu acho que qualquer processo, né, Luciano? Qualquer processo a pessoa tem que se dedicar. Porque não adianta o médico falar que você tem que cortar tudo da sua dieta. E você continuar ali, chegar no médico e não aconteceu nada. Não aconteceu nada, você não fez nada. Né? Querer que ele faça milagre também, ou querer que o terapeuta, ou que o profissional que está ali te atendendo faça milagre, é difícil. Porque é uma via de mão dupla. Né? Ele te dá o caminho e você tem que trilhar para dar o retorno. Se você não der o retorno, não tem como. Se você não fizer a sua parte, não tem como, né? Então, assim, eu acredito que se torna paliativo quando a pessoa não se dedica, né? Profundamente. E paliativo é uma coisa quando já está desenganado, né? Quando você é desenganado. Eu entendo com isso, né? Desenganado e que não tem mais jeito, mais nada. Então, assim,
É uma forma de deixar a pessoa bem, né? Não sentindo dores, não sentindo nada. Mas eu acredito, igual você falou, a pessoa tem que se dedicar. Se não se dedicar, não vai, não tem como. Eu tenho uma coisa assim comigo, que eu pergunto assim, qual é a dor que eu estou sentindo? É a dor física ou é a dor psicológica? Primeiro eu tenho que descobrir qual é a minha dor. Diante disso, eu começo a buscar os profissionais que eu quero. Então, eu pergunto agora para vocês aí, que estão aí na live, qual é a sua dor? Me fala aqui qual é a sua dor. A sua Coloquem dor. aí, colo- vou agradecer a Nayara que colocou o link aqui, gente, da promoção, tá? O link está aí para adquirir o e-book e a sessão, tá? E a Nayara está dizendo que a terapia sistêmica te ajuda a equilibrar junto com os outros tratamentos, né? É isso mesmo, é tudo um conjunto. Estou aguardando o pessoal perguntando, perguntei para. Ai, cadê ela? Qual era a dor dela para a Lu, a outra Lu? A minha dor, eu tenho várias. Você já falou de quase todas, mas é mais o que me pega mais é o emocional, que é a ansiedade, que isso. Porque eu acredito que no meu caso a ansiedade ela que vai puxando o bonde das outras, entendeu? Tem isso também, né? Você sempre tem uma que puxa o bonde das outras, né? Lu, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, qual é a sua dor, Luciana? Fala pra gente. Até o pessoal responder. Olha, eu só tenho uma dor, assim que eu não considero dor, eu considero que é uma busca eterna pela melhora da vida, né? Essa melhora da vida. Eu digo que eu sou um homem muito feliz. Eu tenho a esposa que me ajuda, que está sempre do meu lado, ela é companheira, ela é tudo que ela precisa ser, ela é, e tudo que eu preciso ser, eu sou, e eu correspondo à minha pessoa de uma maneira mais clara, visando a pessoa dela. E dentro disso, eu busco ser uma pessoa melhor, então é uma dor também para mim, é ser uma pessoa melhor cada dia, praticar esse, esse processo de ser melhor, porque dói na gente, porque quando você é melhor, as pessoas querem de qualquer jeito que você seja pior. Então não seja pior, seja uma pessoa boa, de verdade. Não faça da sua conveniência um momento só de venha a nós. Faça um momento de venha a todos, para ser todos serem beneficiados pela luz da bondade, pela luz do amor, pela luz da amizade, da compaixão. E assim, nós vamos fazer um momento e uma vida, nesse momento aqui, que é pouco, que você vai viver 100 anos, 50 anos, 70 anos, vai ser pouco para você viver tudo aqui. Então, para que as pessoas todas possam também se deliciar um pouquinho da sua percepção de vida, da sua inteligência individual, entendeu? Então, essa é a minha dor, de querer ser melhor cada dia. Para quem não sabe, a Nayara Nunes é a esposa do Luciano, gente. É um casal incrível. Posso dizer assim que eu trabalho com o Luciano, tive o prazer de conhecer a Nayara e estou assim aprendendo um pouquinho a cada dia essa busca que o Luciano fala. Essa tem que ser a dor de todos, né? Tem que ser uma dor assim, que aquele bichinho assim, né? Que come, come, come. Porque as pessoas só são melhores quando elas buscam o melhor, né? Não só para si. Primeiro, né? Primeiro para si, gente, se amem, tá? Aprendam a se amar. Como o Luciano falou, se amem. Tem que se amar, né? Porque se você não se amar, você sente mais dor ainda, porque você tem uma pessoa tão rancorosa. Porque quem não se ama se torna uma pessoa até rancorosa. Eu acredito nisso. E o rancor traz muita dor. Ó, a Nayara disse: Te amo, my love. Tô traduzindo. Você se supera a cada dia, também acho, Nayara. Parabéns aos dois. A Lourdes falou que, além de profissional ótimo, professor, é romântico demais.
O Luciano fala da dor da menopausa. Acho que muitas mulheres querem saber o que alivia isso. Então, a menopausa é uma coisa tão tranquila de se cuidar hoje, que em todos os momentos da vida de uma mulher, quando ela começa a entrar, hoje já tem menopausa precoce também, ela pode se tratar com qualquer fitoterapeuta. E a dor gerada nela é somente até ela descobrir que ela tem profissionais bons para cuidar. Isso, essa pergunta foi da Nayara, tá, gente? O Correia Arenildo. O que me incomoda é uma gastrite e sempre incomoda à noite ao deitar. Então, à noite, por quê? Porque existe o momento certo da energia do estômago, a energia de onde ela começa a trabalhar a absorção de todo o processo orgânico das substâncias vitaminosas que o corpo necessita. E se ele tiver algum tipo de feridas internas, gástricas, elas podem ser afetadas pelo suco gástrico. Então, nós temos que tratar isso com a fitoterapia, de uma maneira bem eficaz até. Hoje temos bons fitoterápicos que dá para curar até, através do tratamento que perdura aí por uns 90 a 120 dias. O Otacílio está fazendo um questionamento. A garrafada não é perigoso ao usá-la, sendo que os nossos organismos têm diferentes reações quando provocados por reações químicas? O tolerável para uma pessoa é diferente da outra, caso de alérgica. Reações Sim, alérgicas, caso de reações alérgicas. sim. É por isso que o nosso e-book, ele tem algumas indicações, algumas não, todas as indicações, elas são de baixas quantidade de ervas, para que a pessoa possa fazer ela várias vezes e possa ter um bom resultado. Sobre as reações, elas não são comuns de acontecer na garrafada, mas existem pessoas hipersensíveis. Essas pessoas que são hipersensíveis, elas têm que ficar de olho. E logo, para quem adquiriu o e-book, vai olhar qualquer problema que ocorra durante o uso da garrafada, entrar em contato com um profissional ou com um médico qualquer, que aí o médico vai poder te orientar também. Existe dentro do e-book também uma portaria na Anvisa que permite com que as pessoas possam fazer a sua própria garrafada. Isso mesmo. E assim, enfatizando que não é só garrafada, gente. Qualquer medicamento usado errado dá problema, né? Não é porque é feito com ervas que não é seguro. É você saber usar, como o Luciano falou, saber a dosagem certa, né? Não seja curioso, como eu fui, já contei isso aqui na live passada, que eu tomo chá verde por orientação médica, tá? E o meu chá verde acabou e eu fui tomar o chá preto, porque eu li que era mais ou menos igual e não é. Porque, como o Luciano me explicou depois, o chá preto ele é torrado, né? E eu tomei uma dosagem acima que eu preciso. E eu passei muito mal. Mas por quê? Porque eu fui curiosa. Em vez de eu perguntar a dosagem certa para ele, eu já fui fazendo o negócio e tomando. E não é assim, né? A gente tem que tomar cuidado com qualquer tipo de medicação. Você está dizendo lá que você tem que tomar 3 vezes ao dia. Ah, vou tomar 6, porque aí faz o efeito mais rápido. Não. 3 vezes é 3 vezes, né, Luciano? Exatamente. A dosagem, em qualquer local ou qualquer medicamento que você for fazer, ela é muito importante. A dosagem é a coisa mais importante que tem em qualquer substância, seja medicamentosa, seja no produto que você vai fazer para pele ou para jogar na sua casa. Dependendo da dosagem, você pode ter bom sucesso. Mas se você não respeitar as dosagens, por isso que existe os materiais de dosagem, a balança, o copo, as colheres, para poder ser dosado de uma maneira correta. Mas as pessoas querem fazer no olhômetro, né? Não, isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Aí não dá certo. Eu estou aprendendo, já não faço mais pelo olhômetro. Nara, obrigado.
Vocês também são assim, entraram na minha vida para ficar, pode ter certeza. Ah, quem que entrou? Deixa eu ver. Orlandina Figueiredo. Orlando, Boa noite. minha tia. Rose, é a tia da Nayara, a tia tá falando boa noite. A Sônia tá dando boa noite. Aproveitem e digam aí quais são as dores de vocês. Insônia é um tipo de dor? Oi? Insônia é um tipo de dor? Não chega a ser um tipo de dor, mas pode gerar dor após ter passado uma noite de insônia. Porque o corpo ele não fez o processo de transformação orgânica do líquido da massa cefálica. Esse líquido não sendo renovado, porque o corpo renova esse líquido toda noite, por isso que nós precisamos dormir. Ela pode gerar uma pressão na cabeça, pode gerar pressão no pescoço, na cervical, pode gerar dores articulares, enfim. Ela pode trazer um transtorno enorme para todo o corpo, porque ela não fez o processo orgânico do líquido cefálico, do cérebro. Olha, vivendo e aprendendo. Por isso que a gente tem dor de cabeça, porque a gente não dormiu direito. Pode ser também, né? Porque a gente. É dor de cabeça, no caso, né? Tirando gripe, tirando problemas. A dor de cabeça seria um alerta também. Qualquer dor é um alerta, né? Mas, assim, aquela dor que é contínua, que você nada faz parar, é um alerta bem grave, né, Luciano? Olha, o processo cefálico, o processo de dor, cefaleia, ela tem que ser investigada rapidamente, entendeu? Porque pode acontecer várias coisas. Eu tô gostando da Tassi, ele tá participando direto, viu? Tô gostando, Tassi, você tá de parabéns, viu? Tá de parabéns mesmo. O chá de Pariri, já me indicaram esse chá, eu sei onde tem, gente, é difícil de achar, mas eu vou lá catar umas mudinhas. É utilizado como terapia e qual a dose recomendada diária? Então, explica primeiro o que é o chá de Pariri. Quando eu falo de dor, geralmente eu passo uma conta dentro do MC da pessoa. Então, esse processo de dizer assim, Otacílio, você pode usar tantas folhas, mas eu vou te dizer uma medida certa. Usa 3 folhinhas para 1 litro de água. E usa esse litro de água para fazer o chá, e aí você bebe durante o dia. Só durante o dia, nunca durante a noite. Outra coisa, a folha do pariri, ela é tóxica. Então tem que se usar desidratada. Tá vendo? A gente acha que é só ir lá no pé e apanhar. Eu ia fazer isso. Olha para você ver a ignorância da pessoa. Porque as pessoas, no caso de câncer, eles indicam bastante, né? O pariri. Sim. Então, assim, eu ia pegar e fazer chá. A Nayara tá falando que lá na porta tem bastante. Eu nem conheço, gente. A pessoa fala assim, ó, que dali é pariri, vai lá e panha. Tá bom, mas não explica como é que funciona. Gente, eu tô falando por experiência própria, que eu era uma curiosa na parte fitoterápica. E aí era bem perigoso. Agora que eu estou me aprofundando mais. O Otacílio falou que ele faz com 13 folhas. Bom, se ele faz com 13 folhas, já tem um hábito, né, pessoal? Então a gente tem que ver a pessoa que já tem hábito de usar o chá de pariri, tranquilo. Mas uma pessoa que nunca usou, não sabe qual é a sensibilidade dela, nunca foi a um terapeuta, a um fitoterapeuta, com 3 é o suficiente para 1 litro, tá? Mas é por isso que a gente indica a sessão, né? A sessão é exatamente para isso, para você fazer a consulta e ter um direcionamento, né? Por isso que a gente indica essa sessão. Aproveitem, gente, a promoção, que é por tempo limitado, são poucas vagas. Então, assim, eu sinceramente gosto muito das nossas lives. Pena que está acabando o tempo. Ainda tem muita coisa para falar. Nós vamos continuar esse assunto numa outra hora, né, Luciana? Então, é muito importante, né, a consulta com o fitoterapeuta, porque ele tem uma noção. No meu caso, eu já venho de uma experiência no exterior, na China, quando eu estive na China, que eu aprendi em algumas aulas a fitoterapia
e aprendi também a buscar a quantidade correta para o meu cliente através de uma conta que eu faço, com peso, altura e mais algumas medidas que são importantes. Então, eu aprendi nisso, mas aqui no Brasil eles não ensinam isso. Então, mas o fitoterapeuta, ele sabe como identificar corretamente isso. Tem muitos que usam a rastresia, outros que usam o pêndulo e outros que vão usando um monte de artifícios legais e positivos para que a pessoa possa ter uma dosagem correta. Gente, eu vou agradecer a todos que participaram. Assim, realmente foi um prazer mais uma vez, tá? Estar aqui. E nós esperamos na próxima segunda que vamos ter um pouquinho mais do assunto sobre dores e sobre outros assuntos, né, Luciano? É um prazer ter todos aqui. Mais algum conselho, alguma informação? Aqui, o que eu deixo aqui é a minha imensa gratidão por todos, por me dar essa oportunidade de poder falar um pouquinho do meu amor pela minha profissão, pelo que eu faço, pelo que eu me dedico quase a minha vida toda. Porque eu comecei a 13 anos de idade, com 13 anos, fazer esse processo de conhecimento das ervas. Eu tinha canteiros de ervas na minha casa, e a mãe dizia assim, esse menino parece que é doido, acorda só para plantar, não come, não faz nada, e fica dando chá para nós, né? Então, assim, eu fico muito feliz hoje de poder ter esse meio de comunicação que a gente pode atingir várias pessoas. E eu digo para você que está gostando disso, que está gostando desse papo aqui, desse contraído nosso, do jeito simples, sem muitas palavras difíceis, para poder convidar o seu amigo, sua amiga e todos que puderem estar aqui. Vai ser uma gratidão eu estar passando um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho, e depois aprendendo um pouquinho com vocês. E para quem tem uma necessidade de ter uma consulta, dentro do e-book é um preço bem simbólico, é um preço para poder manter o nosso trabalho, é um preço para manter esse projeto, porque tem pessoas que se dedicam nesse trabalho e precisam viver uma vida financeira bem. Então, elas precisam nos cobrar para poder gerar esse conteúdo para você. Então, siga lá, clique no link e venha com nós. Boa noite, gente. Obrigado. Obrigado por todos e até a próxima vez. Gratidão. Gratidão, Lu.